Bom, pessoal, então a gente está estudando o sistema unificado atual. O que é o sistema unificado atual? É um método de regeneração do Grabovoi e ele consiste em 3 partes: o diagnóstico, a elaboração das informações e o processo regenerativo. E ele fala aqui, é possível conduzir o ciclo regenerativo remoto, sem limite de distância. Então, quando a gente aprende a fazer para a gente, a curar e a regenerar os nossos órgãos, a gente aprende também a fazer para os outros. A gente pode fazer sem limite de distância. E os resultados que a gente obtém é que eles demonstram que tem uma lógica não natural, uma ilógica, ele fala assim, natural da destruição. Não existe lógica na destruição. E nesses resultados, comprova as técnicas de salvação e realiza os princípios fundamentais da salvação ecológica do mundo. Então a gente não está só cuidando de nós mesmos, o só entre aspas, tá? Mas a gente está entrando nos princípios fundamentais da salvação ecológica do mundo. A gente está realizando técnicas de salvação global. O que a gente vai encontrar nesse sistema unificado atual? Como que a gente vai lidar com ele? Principalmente com esferas, com cores. Ele vai usar muito os dedos, indicador, mindinho, punho, o pé e as partes do nosso corpo, né, que ele vai utilizar muito. As tecnologias são feitas entre 10 e 11 da noite, que é o horário que tem uma força muito grande, mas depois a gente pode fazer qualquer hora. Começa assim, aprendendo e usando a força total, e depois a gente pode fazer qualquer hora do dia e várias vezes por dia. E então, o que nós estamos falando aqui é de uma coisa muito séria e importante. Nós estamos falando de regenerar o nosso corpo, regenerar a nossa alma, o nosso espírito. Posso falar assim? Não, não posso. Tô brincando. Mas regenerar os nossos órgãos. Então, qual que é o princípio disso? O Grabovoi fala assim: se você cura uma gripe, você cura qualquer coisa. Se o seu corpo, quando a gente faz um machucado, e a gente... Esqueci o termo agora, mas deixa. Machucado cura. Então, cicatriza. Se a gente cicatriza, se a pele ela se regenera, qualquer parte do nosso corpo regenera. A gente é que coloca os limites. A gripe se cura, câncer não. Alguns sim, outros não. A gente não sabe por quê. Nesse sistema atual unificado, ele está falando de curas pesadas. Ele está falando do câncer, ele está falando de Parkinson, ele está falando de quebrar crenças limitantes. Ele está falando, por isso que a gente precisa fazer junto os exercícios de concentração e fazer. Porque dessa forma a gente amplia a nossa consciência e sai desse limite nosso, para entender que existe uma forma de cura muito simples, poderosa, com 2 minutos de concentração, 3 dias seguidos, ou com esferinhas na cabeça e na frente dos olhos, porque ele vê tudo isso e ensina pra gente: olha, desse jeito você usa as suas capacidades da melhor forma possível. Você pode viver uma vida inconsciente, mas se você fizer dessa forma, você vai ter resultados impressionantes, porque você vai usar tudo que você tem a seu favor. Eu não quero deixar os vídeos longos,
mas eu queria contar as histórias dele. Quando ele era pequeno, a mãe dele falava assim: vai lá comprar para mim, e fazia uma listinha: açúcar, farinha, ovos. Aí ele falava: açúcar não tem não. Ele já sabia o que tinha lá. Uma vez ele estava andando de bicicleta e a bicicleta estragou, aconteceu algum problema na bicicleta. Ele não tinha os aparelhos para poder consertar a bicicleta. Ele manifestou a chave que ele precisava, tipo uma chave de fenda. Ele manifestou ali no momento, consertou a bicicleta e foi para casa. Era um menino muito doce, todos gostavam muito dele. E ele continuou, e ele achava que isso era normal, que isso todos nós tínhamos. Ele não sabia que ele era diferente. E na vida adulta ele faz o mesmo. Ele conserta aviões no ar. E tem comprovações disso. Então tinha um avião que tinha uma fissura pequenininha que poderia dar um problema gigantesco. E ele resolveu esse problema. E foi comprovado isso, que tinha essa fissura e que ele evitou um drama gigantesco lá com esse avião. E outros tantos. E existem, por exemplo, ele regenera um órgão de uma pessoa e com médicos do lado, comprovando o que ele está fazendo. Não é que ele vai no cartório ou as pessoas vão no cartório e falam: eu comprovo. Não, tem médicos, tem uma equipe muito grande que trabalha com ele ou que faz esse trabalho de comprovar a capacidade dele. E ele quer que todos nós tenhamos essa capacidade. É claro que a gente tem que treinar muito. Eu tô pondo aqui em qualquer lugar porque a câmera em qualquer lugar, porque por enquanto eu ainda estou adaptando, né, para ver como vai ficar mais agradável de falar essas coisas. É muita coisa, mas ao mesmo tempo é pouco. Assim, é muita informação, mas é só para a gente entender que não é loucura. Eu vou olhar para o meu dedinho 2 minutos à noite e tô curada? Não, mas sim, não e sim. Não porque tem que fazer mais vezes, e sim porque quanto mais você entende e aceita e sente principalmente no seu corpo, mais fácil fica, porque você vai entender que existe algo ali muito importante, não é uma brincadeira de criança, apesar que a gente precisa usar muito a criança interior e brincar muito, usar as cores, usar as coisas que tem na casa, enxergar de outro modo, não é sentar e só falar, não é só escrever e usar a mente, tem que usar o corpo inteiro. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.